mais lindos. Tempo, 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 tempo. O abastecimento dos postos do DF. Carretas trazem combustível do interior de São Paulo, enquanto o duto da Petrobras é consertado. O feriado tem postos de vacinação vazios. O DF espera mais 80 mil doses para ampliar a idade. Os novos hospitais de campanha não têm UTIs, como o governo prometeu. Depois de 18 anos, a Justiça decide sobre a aposentadoria de uma suboficial trans. Sem receber do GDF, a empresa não paga aos trabalhadores e os ônibus param. A reforma do MAB é entregue depois de 14 anos, mas o museu fica fechado. Brasília completa 61 anos e a Globo 50 anos aqui na capital. Agora no DF2. Olá, boa noite, eu sou Antônio de Castro e começo esta edição com os nossos parabéns para a capital aniversariante. Brasília completa 61 anos. De tão interessante que é, essa capital chega a doer, usando uma frase de Fernando Pessoa. Hoje é também dia do aniversário da Globo Brasília, 50 anos. 5 décadas em que a gente cresceu junto com todas as cidades do DF. Chorou, se alegrou, vibrou, se preocupou. Seguimos em frente, lado a lado, amadurecemos juntos. Gratidão pela companhia de todos os dias. Por tudo isso, essa edição é especial, claro, mas agora vamos às notícias do dia. O DF recebeu combustível hoje em carretas que chegaram do interior de São Paulo. A Petrobras mantém para sábado a previsão de concluir o conserto do oleoduto. O oleoduto sai da Replan, na refinaria da Petrobras, em Paulínia, interior de São Paulo, e entrega combustível em Ribeirão Preto, Uberaba, Uberlândia e Senador Canedo, Goiás, até chegar ao terminal de Brasília, que fica no CIA. São 956 quilômetros de extensão. Segundo a Petrobras, ligações clandestinas nesse oleoduto causaram atrasos pontuais nas entregas de gasolina ao DF. A Petrobras informou ainda que, com a finalidade de cumprir os compromissos com os clientes e minimizar os riscos de abastecimento, ofertou o produto em outros polos de entrega para complementar o suprimento de Brasília. E que o próximo lote, via Poliduto, tem chegada prevista para o dia 24 de abril, próximo sábado, quando a situação será normalizada. Enquanto isso, os donos de postos dizem que estão recebendo quantidades menores de gasolina. Eu, por exemplo, solicitei 10 mil litros e recebi 5. Teve um outro posto que solicitou 5 e recebeu 2 mil litros. Não tem nenhum sem nenhum produto, mas ele está sem estoque, ou seja, somente o produto da venda do dia. Hoje à tarde, no CIA, encontramos esse grupo de motoristas de transportadoras que vieram de Paulínia para trazer gasolina para o DF. Foram 20 caminhões da mesma empresa para encher os tanques da distribuidora Raízen e Ipiranga. O Alexandre chegou hoje a Brasília trazendo 57 mil litros de gasolina. A gente faz transferência de uma base para outra, né? Então, essa semana deu um aumentinho bom, principalmente na gasolina. A Agência Nacional do Petróleo informou hoje à tarde que, quando tem algum problema no duto, as distribuidoras fazem um remanejamento para transportar mais gasolina através de caminhão e de trem. Isso tudo para não faltar combustível. A avaliação da ANP é que o Distrito Federal não corre o risco de ficar sem gasolina.
Hoje, a Transpetro, que é o braço da Petrobras na área logística, disse que os furtos de combustível diretamente dos dutos são intervenções criminosas, que podem trazer consequências graves para a comunidade, como incêndios, explosões, vazamentos e contaminação do meio ambiente. A companhia disse também que a polícia vem atuando fortemente na repressão desse tipo de crime e que colabora com as investigações. Não é a primeira vez que os furtos comprometem o abastecimento de combustível no DF. No fim do ano passado, véspera de Natal, a Petrobras chegou a suspender o fornecimento para Goiânia e Brasília para fazer reparos no duto perfurado por criminosos. A Petrobras não respondeu hoje qual é a porcentagem do combustível que chega ao DF pelo oleoduto. Vamos olhar aqui a manchete do G1. Preso morre após passar mal numa cela no complexo da Papuda, em Brasília. Ele estava numa cela com outros 23 detentos. Segundo a ocorrência, o homem de 53 anos chegou a ser levado à UPA de São Sebastião, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. As explicações das autoridades também estão lá no G1 DF. A primeira mulher transexual da Força Aérea passou quase 2 décadas lutando na justiça pelos direitos. E agora, finalmente, ela teve a carreira reconhecida. Por 22 anos, a Maria Luísa serviu à Força Aérea Brasileira. A paixão pela aviação ela carregava desde criança, quando morava no interior de Goiás. E assim que completou a maioridade, veio para Brasília para ingressar na FAB. O aniversário de Santos Dumont e o meu aniversário também é comemorado no mesmo dia. É 20 de julho, é uma incrível coincidência. Mas a partir de 1998, ela se viu entre 2 sonhos. O de assumir a sua identidade de gênero como mulher trans e o de seguir na carreira militar. Nesse primeiro momento que eu cheguei à FAB, que eu comuniquei dessa minha decisão de mudança de gênero, eu já fui bem clara para eles que eu iria continuar a minha carreira militar. As mulheres estavam na FAB já há vários anos. Em 2000, quando Maria Luísa era cabo, a FAB considerou que ela era incapaz para o serviço militar e ela teve que se aposentar. Eu até perco a palavra porque foi desastroso para a minha vida, sabe? Para mim, em pensar, em ter que sair daquele trabalho que eu sempre amei. A defesa de Maria Luísa entrou com ação na justiça ainda em 2002, para que ela pudesse voltar à ativa e para que ela continuasse no imóvel funcional. A Justiça Federal do DF analisou o caso e deu decisão favorável. E aí os advogados pediram também para que ela pudesse progredir na carreira militar. A União recorreu e o caso veio parar no STJ. E agora, 18 anos depois do início do processo, a segunda turma definiu: Maria Luísa deve ser reconhecida como suboficial, que é o mesmo patamar de subtenente na Força Aérea. Se não tivesse tido esse ato lá atrás, há 18 anos atrás, ela teria progredido normalmente na carreira e chegado ao posto de suboficial, que é hoje o que o Superior Tribunal de Justiça confirmou. Uma coisa é a minha particularidade em termos de gênero, né? A minha transexualidade, em ser uma mulher transexual. Outra coisa é o desejo de continuar trabalhando na FAB. Esse é o outro ponto. O comando da Aeronáutica respondeu que não se pronuncia sobre processos em andamento. Os rodoviários da Marechal cruzaram os braços hoje. Os ônibus não saíram das garagens da Marechal em Taguatinga e em Ceilândia. Segundo o Sindicato dos Rodoviários, foi porque a empresa não fez o pagamento do adiantamento salarial previsto para ontem. A Marechal informou que não recebeu o repasse do GDF referente à primeira quinzena de abril e sem esse dinheiro não teve como pagar os trabalhadores. O governador Ibanez disse hoje que vai recorrer ao Tribunal Superior do Trabalho contra a greve do metrô. A paralisação da categoria chegou hoje ao 3º dia. Nesse feriado, 3 trens estavam operando, o mínimo estabelecido pelo Tribunal Regional do Trabalho. Os metroviários pedem o restabelecimento de direitos previstos no último acordo coletivo, mas não houve acordo com a empresa.
Em Sobradinho, a polícia prendeu tio e sobrinho acusados de tráfico de drogas. Eles vinham sendo monitorados e foram presos quando iam vender drogas. Com eles, os policiais encontraram porções de cocaína, maconha, dinheiro, balança e uma arma falsa. A polícia prendeu também um homem de 26 anos acusado de tentar tomar posse de uma chácara na colônia agrícola 26 de setembro. Segundo a investigação, ele teria contratado pessoas para ocupar o lote, prometendo frações do terreno. Ele foi autuado por crime contra a administração pública. Um princípio de incêndio na 304 Norte foi de madrugada num apartamento do bloco D. Segundo o porteiro do prédio, o fogo teria começado com uma vela, que acabou incendiando um armário de madeira. Os bombeiros foram chamados e ninguém se machucou. Segundo a Marechal, 180 ônibus não circularam hoje à tarde. A Secretaria de Mobilidade afirmou que a responsabilidade sobre o pagamento dos funcionários é da empresa e informou que vai aplicar penalidades à Marechal. A Secretaria informou agora há pouco que o repasse à Marechal será feito até sexta-feira. Agora à noite, o Sindicato dos Rodoviários informou que vai continuar a paralisação até o pagamento cair na conta. Agora veja essa imagem feita agora há pouco na estação do metrô Arniqueira, em Águas Claras. A Eliette, que mandou a foto, disse que essa era a situação do trem que seguia agora há pouco para Ceilândia. Que desrespeito com os cidadãos, que perigo nesse momento de pandemia. Depois de 14 anos fechado, o Museu de Arte de Brasília foi reinaugurado hoje. Do lado de fora, algumas obras recém-adquiridas, a maioria de artistas do DF. Dentro, instalações novas. O MAB ganhou elevadores, um novo sistema de ventilação e de combate a incêndios e uma sala readequada para guardar as obras que não estiverem em exposição. Ganhou também um laboratório de restauro e conservação e até uma sala de quarentena, onde as obras ficam em observação para não trazer cupins, fungos e outras pragas que podem danificar o acervo. Esse espaço que está vazio tem mais de 1.000 metros quadrados e vai ser o principal salão de exposição. O acervo do MAB tem cerca de 1.400 obras concebidas desde a década de 1920. A maioria delas ainda não está aqui, mas algumas já chegaram, como essa do arquiteto Danilo Barbosa, que inclusive tem uma réplica lá no Museu de Arte Moderna de Nova York. Também já chegaram obras de design, arte popular e gravuras de Tarsila do Amaral. E isso aí é uma prévia da primeira exposição, que ainda não tem data para acontecer, mas já foi planejada. A exposição inaugural vai ser só de obras do acervo, e em torno de 150 obras, que vão contar a história da arte e do design de Brasília desde a década de 50 até os dias de hoje. O prédio do Museu de Arte tem praticamente a idade de Brasília. Amanhã ele completa 60 anos e nem sempre foi museu, sabia? A Maíra, que é doutoranda em Patrimônio e Conservação e acabou de lançar um livro sobre a história do museu, conta que o espaço já foi restaurante, clube das Forças Armadas e até casarão do samba. Desde 73 a 1980, ele funcionou semanalmente, às vezes até 2 vezes por semana de evento com samba. Ele foi inaugurado com um desfile de moda, por exemplo. Então tinha essa intenção de ser um local cultural, né, com eventos, mas durou pouco tempo esse uso. Em 2007, o MAB foi interditado por falhas na estrutura do prédio e ficou 14 anos fechado. Mas essa história é retomada agora. Foram 9 milhões de investimento e um legado que fica de presente para Brasília e para o país. A gente não pode ficar esperando que caia um pedaço de um equipamento cultural, que caia um pedaço de Brasília para a gente consertar. O patrimônio é do país, não é só de Brasília, é do Brasil e do mundo. Então tem que ter um trabalho de continuidade. Secretário, mas tem outros pedaços da cultura caindo. O nosso Teatro Nacional, que está fechado lá até hoje, não é? Há anos. Mesmo com o novo decreto do GDF que autoriza a reabertura dos museus, o MAB vai continuar fechado porque falta instalar o mobiliário e remanejar as obras que estão guardadas no Museu Nacional e no Museu da Memória Candanga. A Secretaria de Cultura ainda não tem uma data para o público finalmente voltar ao MAB. Agora a gente viaja pela história da capital que completa hoje 61 anos. Quem nos guia é o repórter Wellington Valadão. A aniversariante do dia não tem só um álbum de fotos. Tem gavetas e mais gavetas que contam a história dessa jovem senhora. Aqui, por exemplo, é uma foto que eu gosto muito, que é uma foto dos operários comemorando
o trabalho deles na esplanada dos ministérios. Para proteger o arquivo, touca e luva são necessárias. Aqui estão memórias que vão além dos 61 anos da capital. Essas fotos foram feitas pelos próprios membros da Comissão Cruz, né? Que eram cientistas, eram astrônomos, adoravam fotografia, então é uma foto belíssima. Os historiadores do Arquivo Público de Brasília vasculharam 8 milhões de itens, fotos, filmes, mapas, cartas e documentos. Parte do material foi digitalizada e agora está aí, no seu celular, em 5 exposições digitais. Servidores do arquivo então se reuniram para que a gente pudesse oferecer um presente à população sob a forma de história. Essa história começou lá no período colonial, quando a capital ainda era só um sonho. E se você reclamar que estamos longe da praia, saiba que o Marquês de Pombal sugeriu que a capital fosse construída no interior para ficar protegida de possíveis ataques por mar. As exposições digitais trazem as fotos da Missão Cruz, da construção e da inauguração de Brasília. Quanta memória em 61 anos. Gente, aqui no Arquivo Público ainda tem muito a se descobrir. Só nessa sala, por exemplo, tem quase 600 filmes, em película mesmo. E aqui a gente vê quais são os eventos que foram gravados. Primeira missa de Brasília, aniversário do Israel Pinheiro, inauguração do Memorial JK. Só que a gente sabe só quais são os eventos, mas ninguém nunca viu as imagens que estão aqui dentro. Por isso o Arquivo Público está em processo de digitalização de todo esse material. Não puderam ainda ser digitalizadas porque necessitam de um equipamento especial. Em breve, o Arquivo Público deve ter uma sala de exposições onde nós vamos presentear todas as pessoas, os brasilienses, com esses filmes. O Adirson também tem um arquivo de Brasília, mas esse não é físico, está só na memória desse pioneiro que chegou por aqui em 1957. Eu vim para a pedra fundamental, para a missa, a primeira missa de Brasília. E quando a cidade ainda não era assim, com prédios, pistas, gente para todo lado, ele já enxergava beleza. Quando eu cheguei aqui, eu me encantei com nada, com o sol, com as nuvens, com o céu, com o horizonte. Me deparar com as fotos desses olhares, desses pioneiros, é uma coisa que enche o coração de alegria de poder estar contando um pouquinho dessa história. O DF registrou hoje 884 novos casos de Covid e mais 44 mortes foram notificadas. Números atualizados, vamos nos aproximando de 370 mil casos da doença, com a triste marca de 7.388 mortes até agora, 44 a mais. Número que eu gosto de mostrar, passamos de 352 mil recuperados. Agora a média móvel de casos, soma dos últimos 7 dias dividido por 7, hoje 1.061 casos por dia, redução de 19% em relação a 2 semanas atrás. Agora eu te mostro média móvel de mortes, comparando sempre com 2 semanas atrás. Hoje, 59 mortes por dia na média, redução de 11%, mas aqui dentro daquela margem de estabilidade de até 15%. Os 3 novos hospitais de campanha não vão ter leitos de UTI, como foi prometido pela Secretaria de Saúde. As placas que estão em frente aos novos hospitais de campanha indicam leitos com suporte ventilatório pulmonar e não leitos de UTI. À tarde, a Secretaria de Saúde confirmou que, de acordo com uma portaria do Ministério da Saúde, nos hospitais de campanha não podem ser instalados leitos de UTI. Nos 3 hospitais serão instalados 300 leitos de UCI. São unidades de cuidados intermediários, muito diferente do prometido pelo GDF. Quando o governo abriu a licitação para contratar as empresas que iriam montar os hospitais, foi publicado no Diário Oficial que seriam 100 leitos de UTI em cada um para pacientes com Covid-19. Esse especialista diz que as UCIs não oferecem o suporte necessário aos pacientes em estado grave. Os pacientes que desenvolvem a forma grave da Covid-19 são pacientes altamente complexos, que requerem ventilação mecânica de forma invasiva e otimizada e, principalmente, o acompanhamento de equipes capacitadas e treinadas por profissionais especialistas em medicina intensiva. Já a Secretaria de Saúde afirma que as unidades terão suporte ventilatório pulmonar e de hemodiálise, atendendo às principais necessidades dos pacientes com Covid.
Hoje à tarde, 131 pessoas estavam na fila por um leito de UTI para Covid na rede pública. Sem novos leitos de UTI e com vacinação lenta na capital. Hoje, feriado, a Secretaria de Saúde abriu 8 pontos de vacinação. 5 drive-thrus e 3 com atendimento a pedestres, tanto para a aplicação da primeira dose quanto da segunda. Aqui no Itapuã, o movimento hoje caiu muito em relação aos últimos dias. Quando começou a vacinação para 64 e 65 anos, chegaram a se vacinar aqui, em um único dia, cerca de 250 idosos. Mas hoje à tarde, ainda não tinham sido vacinados nem 60. Quem foi se vacinar encontrou a Praça dos Direitos no Delago vazia, sem fila e sem espera. Tinha mais profissional da saúde do que idosos. O seu João saiu feliz da vida. Ele não veio nos primeiros dias para evitar tumulto. Para mim está muito bom, graças a Deus. Agradeço a Deus por este dia. Alegria também de quem veio receber a segunda dose, como seu Francisco. Ele veio na data certinha, marcada no cartão. Uma tranquilidade aqui. Muito tranquilo. Estava esperando, para mim, a maior alegria hoje. Né? Vou ficar mais tranquilo. Nos postos drive-thru, o movimento também tranquilo. No Tagua Park teve até dança para chamar as pessoas. De manhã foram aplicadas só 140 doses. Enquanto isso, professores de escolas públicas e privadas fizeram hoje uma manifestação no plano piloto pedindo pela vacina. Eles saíram em carreata do eixo monumental e seguiram para a esplanada dos ministérios. Não vamos nos calar! Logo depois da missa em comemoração ao aniversário de Brasília, na Catedral, o governador falou que espera receber mais 80 mil doses de vacina ainda esta semana. A confirmação deve vir amanhã e a gente espera que com a chegada dessas vacinas a gente consiga ampliar um pouco o público-alvo, pelo menos chegando aí aos 62, 63 anos e também vacinando aqueles grupos que nós estamos colocando como prioritários na vacinação, que é o pessoal da saúde, o pessoal da segurança, assistência social. Sobre a promessa de UTIs nos novos hospitais de campanha, a Secretaria de Saúde respondeu agora há pouco que, muitas vezes, de maneira informal, esses leitos de UCI, por terem características especiais, são mencionados como leitos de UTI. Nesse 21 de abril, data especial para nós, a gente tem o prazer de falar também da tradicional Feira da Goiaba, que começou hoje no modelo drive-thru em Braslândia. A Feira da Goiaba tradicionalmente acontece em março, junto com a colheita da fruta. Mas aí veio o lockdown e a festa foi adiada. Agora, o seu Dásio de Braslândia vai ser um dos poucos produtores da goiaba a vender a fruta in natura na feira esse ano. Eu vou levar e talvez mais um ou dois, somente isso, por estar fora da safra da goiaba, que é o mês de março, que é janeiro, fevereiro e março. A plantação do seu Dásio tem 600 pés com variedades diferentes. Ele costuma vender em feiras e para programas de alimentação do governo. E diz que as vendas caíram na pandemia. Quem consome a maior parte dessas goiabas aqui em Brasília é o governo, através do programa federal, que é o PENAI, aonde é levado às escolas, merenda escolar. E como não houve, bem pouco, então isso atingiu os produtores, ou seja, muitos produtos e valor baixo nas feiras Ceasa e Feira do Produtor. A goiaba é uma das frutas em que o DF é autossuficiente. E quase todo o cultivo de goiaba está concentrado aqui em Braslândia. Só nessa região são 306 hectares de plantação da fruta e quase 100 produtores. Segundo a Emater, esse ano os produtores devem colher 8 mil toneladas de goiaba, mantendo a média dos últimos 3 anos. A Emater diz que o DF tem um ótimo mercado para a fruta. O DF tem uma renda per capita maior do que em outros estados, então isso facilita com que você consiga ter um preço um pouco mais diferenciado em cima dos produtos. A dona Lúcia não tem plantação, mas compra goiaba para fazer doces. O carro-chefe é a goiabada cascão. Mas também tem outras delícias, como o bolo de fubá com goiabada e o queijo trufado. Apesar desses tempos difíceis, a dona Lúcia está animada para a Feira da Goiaba, já que no ano passado, mesmo no modelo drive-thru, ela vendeu todo o estoque. Nós, os expositores, a gente está preparado com álcool em gel, o álcool 70, todo mundo de máscara, vai ter aferição da temperatura, né? E a gente convida todo mundo, porque é uma forma da gente homenagear Brasília também pelo aniversário, né? Meu Deus, o caminho para a festa está lá no G1 DF.
Nesse 21 de abril, a Globo também faz aniversário aqui no DF. São 50 anos de história. Muito tempo, né? Que a gente procurou reunir num clipe de imagens, como que num flash de memórias. Somos a voz, a imagem, a presença de brasileiros, unindo-os todos na mesma rede. Alguém precisa apagar. Aqui nesta redação é produzido o conteúdo mais relevante que a Globo entrega aos brasileiros. Que emoção para todos nós. Olha aí o centro de Taguatinga, o DF2 volta já já. O avô de Alan desaparece e pode estar correndo perigo. Tô achando melhor a gente ligar pra polícia. Oh, meu Deus! Onde será que eu estou? Daqui a pouco... Bora, vovô, vambora. Chega de papo, né? Vamos indo que seu neto deve estar ficando preocupado. Salve-se quem puder. Na semana do aniversário de Brasília, tem 50 prêmios de R$500 no Super Brasília. No quarto prêmio, um Kwid e no quinto prêmio, um T-Cross. Capital de prêmios, só R$5. Depois de um ano em que todos os dias foram iguais, que tal se agora todos os dias fossem especiais? Hoje vamos comemorar o dia de comer juntinho à distância. E amanhã, o dia de comer com a família que escolhemos. E fechamos a semana com o dia de levar uma retornável para um almoço mais sustentável. Abra-se para que cada dia tenha um sabor especial. O sabor que vai bem com uma Coca-Cola. Brasília, cidade céu, onde os sonhos são concretos. Big retas, ultra horizontes. Tudo aqui é grandioso, como a sua gente. Nos 61 anos da nossa cidade, a homenagem de quem faz parte da sua história e também do seu futuro. Conte conosco para superar este momento difícil e fazer da nossa cidade um melhor lugar para se viver. Parabéns, Brasília! Brasília. Moderna, capital. Geométrica, diferente. Monumental. Patrimônio cultural da humanidade. Cidade que acolhe as pessoas de todos os lugares, com transformação e trabalho. Que faz cultura e que já tem sotaque. Mesmo à distância,
continuamos fortes, juntos. Brasília, mais forte do que nunca. Parabéns pelos seus 61 anos. As últimas notícias. Os moradores do DF vão começar a receber o carnê do IPTU 2021 com a taxa de limpeza pública. Dá para parcelar o pagamento em 4 vezes. A primeira parcela ou cota única vence em 17 de maio. Segundo a Secretaria de Economia, os boletos não serão enviados para o endereço de contribuintes que já adiantaram o pagamento de alguma cota, para os que foram beneficiados com a prorrogação e o parcelamento em 12 parcelas nessa pandemia. Também não será enviado para quem fez a indicação de descontos no Nota Legal. Nesses casos, os boletos estão disponíveis na internet. 3 pessoas foram presas à tarde depois de uma operação da PM na Colônia Agrícola 26 de setembro. Com as pessoas, a polícia apreendeu 3 escopetas, munição, balança e um explosivo. A gente conversa aqui nas redes sociais. A Thelma diz, por enquanto não vou por conta da pandemia, mas eu fico feliz com a inauguração do Museu de Arte. Que bom que voltou, né, Thelma? O Carlúcio diz, greve do metrô, verdadeiro absurdo, ficam parados e recebem normalmente. Antônio, é um absurdo, quem precisa de ônibus e do metrô agora entra em greve. É falta de respeito com quem usa o transporte público. Cadê a fiscalização do governo? Meu xará, Antônio Juventino. A Luciana, parabéns Brasília, cidade que escolhi viver. Eu também, Luciana. Parabéns à Globo Brasília, que vocês continuem a nos proporcionar jornalismo e entretenimento de excelência. Viva! Olha que foto bonita da Thaís. Parabéns Brasília e Globo Brasília por dias cada vez melhores para todos nós. Thaís Caroline, obrigado pela foto linda. Há 50 anos a gente acompanha você e se despede aqui sempre com o desejo de que tenha uma boa noite. Quem tem dito isso nos últimos anos sou eu, você escuta a minha voz. Mas eu falo em nome de muita gente, de muitos profissionais, sempre empenhados em levar o melhor trabalho à sua casa. Por isso, hoje, a gente encerra esta edição de uma maneira diferente, com o nome de todos os funcionários da Globo Brasília, todos, para que você saiba que todos nós, de todas as áreas, sempre estaremos aqui a serviço da informação de qualidade. Globo 50 anos. Feliz aniversário, Brasília! Assista agora a sua novela das 7. Salve-se quem puder. Saboreie com Sadia. Meus amores, vem cá.